Hey Anatomics! Aqui é a Letícia e vamos falar sobre romance de banca. Pra quem não sabe, romance de banca são esses livretos assim, menores, que geralmente são vendidos em bancas de revistas e esse tipo de estabelecimento. São livros menores com acabamentos não tão bons. As páginas deles geralmente não são das melhores qualidades e o acabamento do livro em si geralmente não é da melhor qualidade, mas são geralmente romances, né, como eu já disse, e muitos dos romances de épocas que a gente tem hoje originalmente foram lançados aqui no Brasil como romance de banca, romances contemporâneos também, e eu sempre tive muita vontade de ler um romance de banca, só que eu nunca encontrava, então eu sempre ficava naquela, quando eu for num sebo vou comprar um romance de banca, só que eu nunca ia num sebo. A livraria da minha cidade começou a vender, tipo, por R$5, então obviamente, como leitora compulsiva que sou, tive que comprar e ler, e finalmente eu li meu primeiro romance de banca. Ironicamente, não é um romance de época, é um romance contemporâneo em formato de banca. Nesse romance de banca a gente tem duas histórias, então essa foi a parte mais legal. São histórias curtinhas, rapidinhas, pra você ler assim. Inclusive uma delas, que foi a que eu mais gostei, eu li tipo em um dia e meio. E a gente vai conhecer na primeira história, que se chama Destinos Entrelaçados, o Luke e a Gemma. O Luke e a Gemma, eles já se conhecem há um tempo, na verdade, tipo, eles já se conheceram, né? Eles tiveram ali um primeiro encontro e eles acabaram dormindo juntos. Porém, depois disso, né, do rolê todo, acabou rolando um desentendimento entre os dois e eles nunca mais se viram. Só que rolou aquela coisinha, né? O coração bateu um pouco, mas por conta desse desentendimento, eles nunca mais voltaram a se ver. Até que 3 anos depois, o Luke volta a se reencontrar com a Gemma, porque o avô dele quer muito comprar a casa antiga deles, antes do Luke nascer, que foi a casa que ele viveu e tal, com a esposa dele, né, a avó do Luke. E ele quer muito comprar. E a Gemma é a mulher que herdou essa casa da tia. E aí eles acabam, né, tentando ali comprar, só que a Gemma fica irresistível, não quer vender por conta que tem uma cláusula, enfim, todo um rolê. Aí ela não quer vender essa casa, porém o Luke, né, reencontra essa mulher que deixou ele louco por 3 anos e diz, eu quero ter essa mulher de novo na minha vida, e faz o que der na telha, faz o possível e o impossível pra ter ela. Até que o pai dela acaba entrando numa dívida e precisa de um empréstimo e ele diz, olha, eu vou dar esse dinheiro que teu pai precisa, mas pra isso tu vai ter que casar comigo. E ela fica, ué, sabe? E a Gemma, ela é uma personagem que ela tem algumas problemáticas aqui antes, ela passou por algumas experiências de vida que acabaram calejando ela um pouco, então ela não é uma personagem tão aberta. E o Luke, infelizmente, foi um personagem que me irritou muito, porque ele é esse personagem que, sim, ele forçou a mocinha a casar com ele. Eu fiquei, gente, que tóxico. E ele é esse tipo de personagem, ele não aceita não, e ele fica tentando forçar situações e tal. Então, tipo assim, eu lia e continuava lendo mais pra ver o absurdo que a situação tava tomando, sabe? Então, eu não gostei dessa história, dessa primeira história, e fiquei bem triste por isso, que eu fiquei, poxa, tipo... Em alguns momentos eu ficava, meu Deus, essa autora deve ter escrito essa história, tipo, muitos anos atrás, tipo, há 20 anos atrás, talvez, só que tinha muitos conteúdos modernos, então eu ficava, tipo, muito em dúvida, sabe? E aí eu acho que ela escreveu há um tempo atrás, porque ela normaliza algumas atitudes dele e eu fico, ué, eu não sei se ela, sei lá, quis passar pano, ou na cabeça dela isso não é tão tóxico assim, eu não sei, ou na cabeça dela não é errado, mas enfim, não foi uma história que me agradou, o personagem protagonista é muito tóxico, muito territorial, não gostei mesmo. Mas aí eu já tava sem expectativa nenhuma, mas em contraposição eu fui ler Lua de Fel, que eu gostei bastante, né, contrariando. E Lua de Fel a gente vai conhecer um bilionário, Isaac, e a Pandora. Ele é muito rico e vem de uma família muito tradicional grega, né? Tanto os dois protagonistas das duas histórias são gregos, então tem essa coisa bem tradicional, né, da Grécia. Só que a segunda história foi a que mais teve a Grécia inclusa. Então aqui a gente vai conhecer ele, e ele é de uma família muito tradicional grega. E ele precisa se casar. E tem um detalhe, a noiva dele precisa ser virgem. Em pleno século XXI, é essa a exigência que ele tem. Só que assim, ele acaba conhecendo a Pandora e tal, e a Pandora, ela é uma herdeira, né? Riquinha, assim, não tão rica quanto ele, mas ela é uma herdeira. Então ela tem sua própria fortuna, ela não tá atrás da fortuna dele. E eles acabam se apaixonando, eles acabam até, tipo, noivando. E isso tudo em 3 meses, tipo, curtíssimo tempo. Ele pede pra casar com ela, e ela casa, e tipo, ela tá totalmente apaixonada por ele, e ela
acha que ele ama ela e tal. Só que aí, um dia depois do casamento, ela acaba descobrindo que, na verdade, ele precisava que ela fosse virgem. A treta é que, na verdade, a Pandora não é virgem. Ela teve um relacionamento com um cara anteriormente, só que ninguém sabe. Inclusive, todo mundo sabia que ele precisava de uma noiva que fosse desse jeito, menos ela. Então ela acaba se sentindo traída por ele não ter sido honesto com ela, né, sobre isso, sobre essa questão tão importante no relacionamento deles, e causa esse primeiro estremecimento, e a partir disso ela vai querer o divórcio por conta dessa mentira, que ela acha que ele não ama ela e tudo mais. No decorrer da história, a gente sabe o que vai acontecer. E eu gostei bastante porque aqui o Zack, ele é um pouco, sim, territorial. Não tanto quanto o Luke, mas ele é, sim, um pouco. Mas eu gostei porque, apesar da Pandora ela ser uma jovem, ela tem 20 anos e ele tem, tipo, 31. Então a diferença é boa. Apesar dela ter 20 anos, ela não fica baixando a guarda pra ele, sabe? Tipo, ela briga mesmo, ela questiona, ela fala, ela não tá nem aí. E ela não aceita também muito facilmente, que foi uma coisa que eu senti falta na mocinha da primeira história, porque ela simplesmente aceitava as coisas absurdas que o protagonista da primeira história fazia. E a Pandora que não, ela faz exatamente o que eu queria que a Gemma fizesse na primeira história. Ela vai contra, ela briga, ela discute, ela quer que a opinião dela seja levada em consideração, né? A vontade dela seja levada em consideração. E a partir disso, o Zack vai percebendo que ele tem que sim ouvir ela, que ele não pode fazer dela de boneca, né? Que ela é um ser humano. Ele já sabia, e ainda mais ouvir sim ela e o que ela quer. Eu creio que essas autoras escreveram essas histórias há um tempo atrás, onde a gente não falava tanto sobre essas questões que hoje a gente fala mais de um relacionamento tóxico. Então eu acho que os dois protagonistas aqui têm alguns indícios tóxicos, principalmente o Luke. O Luke, ele é tóxico, gente. Não tem alguns indícios, não. Ele é tóxico. Mas o Zack, não, ele tem alguns indícios, mas eu acho que nada do que ele não tenha aprendido na história e venha talvez aprender depois, né? Vamos contar que eles são pessoas reais e estão evoluindo. Então nada que a vida depois fizesse ele aprender mais. Essa segunda história, Lua de Fel, foi super rapidinha que eu li, eu gostei bastante e senti uma falta de um desenvolvimento maior porque eu fiquei com aquele gostinho, ai meu Deus, eu queria ler mais, mas acabou e acho que ela entregou tudo que eu queria, eu não senti tanta falta assim ou algo que foi corrido. Foi um pouco corrido, mas eu não achei que foi algo ruim pra história. Acho que ela desenvolveu e acabou me dando tudo que eu queria. E é uma história que eu gostei bastante, pra mim valeu super a pena só essa segunda história. A primeira eu tô... sabe? Deu aquela... Mas um ponto positivo aqui, com certeza, é saber um pouco mais sobre a Grécia e a cultura grega. Eu li nenhuma história que tratasse sobre a cultura grega, ou que tivesse algum protagonista grego, e aqui as duas histórias, o protagonista também é grego. A gente tem mais contato com essa cultura no segundo livro, que é em Lua de Fel, porque o Zack, ele traz muito isso, que ele é de uma família muito tradicional grega, então ele traz muito essa pegada das danças, das falas, e é muito legal ver isso, conhecer um pouco mais. E também boa parte do livro dos dois se passa na Grécia, então é legal conhecer um pouco mais da Grécia e esses costumes. E esse com certeza foi um ponto super positivo, até pra conseguir ler o primeiro, que é Destinos Entrelaçados. E é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, curte, compartilha com seus amigos. E me fala aqui se vocês têm interesse em ler romance de banca, ou se vocês têm algum romance de banca pra me indicar. Eu tô querendo iniciar nesse gênero e ler cada vez mais romances de banca. E é isso. Tchau, tchau!